Olá, professor. Bom dia. Me chamo Ricardo Del Vecchio, né? E eu vou contar aqui minha experiência em gestão de projetos que eu acabei participando, né? Era um projeto de monitoramento de transações de consórcio lá do Banco Itaú, né? Onde a gente iria desenvolver algumas telas em IMS contendo alguns filtros de dashboard para monitorar todos os consórcios do Banco Itaú, né? O projeto inicialmente tinha um prazo de 4 meses, porém acabou se estendendo por diversas mudanças de escopo para uns 6 meses mais ou menos, né? O método de contratação na época era um pouco de forma de funcionava como um leilão, né? O cliente ele apresentava o projeto de uma forma macro, né? E as consultorias enviavam suas propostas. Era um método que eu não, de concorrência assim que eu não concordava muito, né? Porque as consultorias para jogar orçamento lá embaixo não oferecia nem sempre uma qualidade muito boa de código, né? Dificultando depois em manutenção, né? Dando muito retrabalho. E eles colocavam muito desenvolvedores júnior para conseguir chegar num valor que valia a pena para a consultoria, assim, sabe? Então a gente sempre prezou pela qualidade, né, de entrega e e assim, por isso a gente sempre conseguia renovar com esse cliente. Ele era esse cliente aí, ele era muito importante também pra gente porque ele praticamente representava 60% do faturamento da consultoria, né, que é no caso era o Banco Itaú, que eu acho que eu já comentei. Então, assim, nessa época, faz um tempo, né, eu trabalhava nessa consultoria e eu era desenvolvedor. Na época era um time que o time inteiro só olhava para a linguagem do mainframe, do COBOL, né? A gente usava banco de dados em DB2 e eu era um desenvolvedor. Só que acontece, eu era o único desenvolvedor que fui designado a ficar alocado full time lá no cliente. O resto do time ele ficava direto na consultoria, né? Então, assim, aí durante as primeiras semanas eu fui designado a fazer a gestão. Como eu estava lá perto, é, eu acabava fiquei como gestor desse projeto direto lá, né? Então, assim, é, a gente tinha como funcionava? A gente tinha na época uma reunião, né, um checkpoint, que era todas as terças e sexta-feiras, a gente passava todos os status. Essa foi antes da pandemia, essas reuniões eram sempre presencial, onde todo o time se deslocava da consultoria e ia para lá, né? Aí a gente usava aquele aquela lousa com Scrum, método ágil Scrum, né? Que era os post-it no papelzinho, cada um levantava, movimentava e a gente fazia dessa forma. Os problemas que a gente encontrou muita falta de acesso, porque na época o terceiro não era como é hoje lá no banco, né? A gente tinha os acessos muito limitados, então muitas coisas a gente dependia do próprio funcionário para solicitar, né? Então eles acabavam às vezes demorando muito, tinha uma burocracia meio chata e isso sempre ficava amarrando e atrasando a gente, né? E também a gente encontrou muita dificuldade em ambiente, o ambiente de desenvolvimento lá nunca estava de pé, muitas contas que a gente utilizava, ela expirava, mudava o status, o ambiente estava sempre de fora. Então assim, a gente teve bastante problema com o ambiente e massa de dados também, que o pessoal acabava às vezes usando uma massa de dados que era reservada para a gente. Mas acho que o principal problema na época foi assim, muitas mudanças que eram solicitadas nem sempre eram formalizadas tipo em documento ou em e-mails. Como eu estava, ou sei lá, em causa, alguma coisa assim. Como eu estava lá, o cliente pedia direto, já explicava ali e tal, e muitas coisas, assim, por a falta de maturidade, eu não conseguia, eu não passava um prazo correto, passava meio muito rápido, então a gente assim estava com muitas mudanças com prazos não condizentes, por estar alocado direto do cliente, né? E, e era assim, a falta de formalização, às vezes eu perdia o histórico e o time não ficava, às vezes,
todas as vezes a par, né? Porque algumas coisas eram feitas na hora lá. Então, assim, é, foi um pouco complicado porque eles pediam muitas mudanças, então, assim, acabou se estendendo para 6 meses um projeto que era para ser em 4 meses, né? Aí, assim, as melhorias, o que a gente levou de aprendizado no outro projeto a gente conseguiu mitigar bastante dos problemas, combinando que toda e qualquer mudança de escopo teria que ser formalizado, passando a fazer dailies diárias, então essas dailies já não eram mais de forma online, presencial, era de forma online. O time ficava remoto na consultoria, então todo mundo participava, onde era possível fazer as gravações das reuniões. Então a gente tinha tipo, sempre o histórico de tudo, não perdia, todo mundo ficava a par. Até mesmo se alguém pudesse participar no dia, ele conseguia ir visitar, rever o vídeo. Então isso mitigou muitos problemas. É, a gente passou a utilizar também o método ágil lá, o Scrum Online. Então a gente não tinha, antes a gente tinha, o time tinha contato os cardzinhos só na hora que tava no presencial. Agora todo mundo tinha o contato direto o tempo inteiro e fazia suas monitorações. O próprio pessoal do banco acompanhava em tempo real todas as movimentações das tasks e eles que ficavam é, responsáveis em criar as tasks. Então, assim, o, o, a gente só poderia mexer ou fazer alguma atividade com uma task criada. Então, assim, não tinha mais essa coisa pedindo na hora para fazer na hora. Então, assim, mitiga muitos dos problemas. E foi isso. Hoje eu passei a trabalhar no cliente, então hoje eu trabalho no Banco Itaú, mas eu fui a maior parte da minha vida como um terceiro pela consultoria. Tá bom? Obrigado, professor.